vamos avançar. E na verdade, hoje, eu vou começar uma introdução dessa série que nós vamos ministrar aqui sobre honra e desonra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho essa série de mensagens que um dia a gente foi ouvindo, foi recebendo, foi aprendendo há quase 20 anos. E essa é a segunda oportunidade, ou não oportunidade, mas a segunda vez ao longo de todos esses anos que eu vou compartilhar isso, com a igreja. Traga caneta, papel, tenho certeza que há chaves aqui poderosas para mim e para você. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas. Aleluia. Hoje à noite, a nossa celebração às 18h20 vai estar sob a responsabilidade das nossas crianças, do Ministério Infantil. As crianças vão estar adorando, responsáveis aí pela direção, consagração de dízimos, ofertas, adoração. Vai ser um tempo precioso, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 18 ao 21. Todos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, que vive e reina para sempre. Disse-lhes Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submeterem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, assim fizeste, porque assim o quis. Amém? E aí agora eu quero que você, muito rápido, vá lá em Apocalipse 12. Aleluia. Verso 9 apenas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler do verso 7 ao 9. 12, Apocalipse 12, do 7 ao 9, diz assim. 12, do 7 ao 9. Eu vou ler aqui, tá bom? Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Amém? Amém. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Amém. Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos hoje aqui? Querido, se você crê nisso, dê a melhor salva de palmas que você puder para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela Sua misericórdia, Senhor, pela Sua fidelidade. Apesar da nossa pouca força, Senhor, o Senhor tem sido bom conosco. Senhor, está diante de Ti agora a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Abre o nosso coração e o nosso entendimento. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha testificar no nosso espírito, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos revelar e nos ensinar na manhã desse dia.
Paralisa todo e qualquer espírito maligno, todo e qualquer farejador do inferno, Senhor, o manipulador, Senhor, de entendimento, que, Senhor, são liberados com o propósito de roubar essa semente, ou de roubar a compreensão dos corações. Que eles sejam mandados agora para onde o Senhor Jesus determinar, porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro nesse momento. Oramos no nome de Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, sente-se um pouquinho. E eu quero começar essa série, honra e desonra. Tem aí, Isa? Falando, em primeiro lugar, sobre a gênese da desonra. Quando se fala gênese da desonra, a palavra Gênesis significa início ou princípio. Então, como qualquer coisa na nossa vida, ou com relação à existência, todas as coisas têm um início. Só Deus nunca teve início e nem vai ter fim. Deus, sabe, não foi criado por ninguém. É por isso que Ele é sempre eterno. Deus sempre existiu. Ah, pastor, explica isso. Como é que você explica o inexplicável? A gente explica como o dia nasce, como a noite surge. A gente explica como funciona uma fórmula matemática, por mais complexa que ela seja. Mas é impossível explicar a existência do céu, a existência de Deus. Deus é sempre eterno. Deus sempre existiu. A partir dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as coisas se determinam em antes e depois da existência dele. Você veja que a nossa história, no calendário que nós temos hoje, ou no calendário universal, sabe, da história de relacionamento do homem com Deus, se resume em antes e depois de Cristo. O calendário gregoriano, por exemplo, que é o calendário que nós temos hoje, foi reformado pelo Papa Gregório, sabe, ele se resume em antes e depois de Jesus. Tamanho o poder de Cristo em mudar a trajetória da história. Então a história se resume a antes e depois dele. Então depois de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo se resume a antes e depois. Deus não, Deus sempre existiu. Deus é sempre eterno. A mente humana nunca vai ser capaz de alcançar isso daí. Ela vai buscar explicações. O próprio universo, antes de Deus não existia. A Bíblia diz que existia o caos. Então tudo passou a existir depois dele. Da mesma maneira, a desonra. A própria honra nasce com Deus. Ou ela passa, melhor dizendo, ela passa a ser conhecida, vivida, desenvolvida no coração do homem e na própria natureza, a partir de Deus. A Bíblia diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos, que tudo que tem fôlego deve louvar a Deus. Isso é honra, isso vem depois dele, está nele. Agora, a desonra teve um início. A desonra também tem a sua gênese. Mas para a gente começar a falar sobre a gênese da desonra, nós precisamos entender um pouco melhor o que é honra, o que é desonra, o que é isso. Existem dois tipos de pessoa nesse mundo. Dois tipos de pessoa, gente de honra e gente de desonra. Dois tipos de gente. Gente de honra, gente que vai viver a sua vida, desenvolver a sua vida, e isso independe de condição financeira, de conhecimento, de capacidade intelectual, ou de desenvolver projetos, seja lá o que for. Porque tem gente muito simples em todos os níveis, que é gente de honra. Gente de honra. Agora tem pessoas que, sabe, estão acima da média normal, da média que é observada. Sabe, que são pessoas e gente de desonra. Por quê? Porque isso nasce, é plantado no coração do homem. O homem não nasce, não chega a esse mundo para viver no sentido contrário ao propósito de Deus para a vida dele, que é viver para a glória dele e, em consequência, honrá-lo. Mas por causa do pecado, que teve essa gênese no Éden, ou melhor, no céu,
Essa gênese no céu, e a gente vai ver isso, esse início. O homem então passa a viver um caminho de desonra, longe da presença de Deus, desonrando a vontade de Deus. E isso nos acompanha até hoje. Então existe gente de honra e gente de desonra. E isso independe do berço que a pessoa nasça ou de qualquer outra coisa. Então qual é o significado da palavra honra e desonra? A palavra honra vem do grego timê, que significa algo valioso, precioso, de peso tal como ouro. Então você percebe que um homem de honra, ele tem um peso tal como ouro. Uma mulher de honra tem um peso tal como ouro. Um filho de honra tem um peso tal como ouro. Então a honra é honrada, é valorizada, melhor dizendo. A honra tem valor. A honra não tem preço, porque, aspas, a honra que é posta a preço, sobre ela não tem valor nenhum. A honra não tem preço, a honra tem valor. Gente de honra não tem preço, gente de honra tem valor. Gente de honra não tem preço. Ela não coloca preço no princípio de honra que ela vai viver. Por quê? Porque ela sabe que a honra, ela vale tal e pesa tal como ouro. Então tem gente de honra e gente de desonra. Então essa palavra timê, do grego que dá origem à palavra, é algo valioso, precioso, de peso tal como ouro. Honra é valorização. A pessoa quando desonra a Deus, a pessoa quando desonra os princípios eternos da palavra de Deus, a pessoa quando desonra a sua família, seu casamento, seus negócios, seus relacionamentos, ela está desvalorizando aquilo que tem muito valor. Então você precisa entender que você precisa ser um homem e uma mulher de honra. Então honra é valorização. Repita comigo, honra é valorização. Porque a honra tem o peso tal como o ouro. Então honra é valorização. Eu honro aquilo que valorizo, e eu valorizo aquilo que eu honro. Você honra aquilo que você valoriza, e você está dando valor àquilo que você está honrando ou desonrando. Então honra é isso. Segundo Êxodo 20, 12, 1 Pedro 2, 17, Provérbios 3, 35, Romanos 2, 7. Honra é respeito. Um homem e uma mulher que não fundamentam a sua vida no respeito, eu respeitar você, não depende, não está linkado ao fato de você me respeitar. Se eu for um homem de honra, independente da sua atitude, eu vou respeitar você. Isso é honra. Por quê? Porque honra não tem preço, honra tem valor. Honra não tem preço, honra tem valor. Então honra é respeito, e eu só honro aquilo que eu valorizo. Honra é reconhecimento. Quando eu reconheço as qualidades de alguém, quando eu reconheço as qualidades de alguma coisa, mas principalmente de alguém, eu estou honrando aquela pessoa. Quando eu reconheço, por exemplo, os atributos morais, pessoais de Deus, e fundamento a minha vida baseada nesses atributos, eu estou, honrando a Deus. Quando eu reconheço as minhas próprias falhas, limitações e pecados, eu estou desonrando o diabo e honrando a Deus por conta do meu reconhecimento da minha pequenez. Por quê? Porque honra é reconhecimento. É reconhecimento de qualidade do outro, mas também é reconhecimento dos meus próprios defeitos. Um homem de desonra não reconhece os seus defeitos. Uma mulher de desonra não reconhece os seus defeitos e as suas limitações. Se vocês quiserem, depois eu posso
dá para vocês aqui, vocês tirem cópia, tá bom? Se a gente for ler todos os textos, a gente não termina. Como eu falei, isso é um seminário que foi montado há muito tempo. Então é assunto para 3 dias. E eu vou pregar uma série de mensagens. Então esse reconhecimento está lá em Esther 6, de 3 a 6, Isaías 43, 23, Provérbios 3, 9, Romanos 13, 7, 1 Timóteo 5, 17. Honra é também a valorização, não só o respeito ao reconhecimento, mas honra é a valorização à fidelidade. Uma pessoa de honra, ela valoriza a fidelidade. Ela entende a diferença de lealdade e fidelidade. Por quê, pastor? Eu já ensinei isso aqui. Porque a lealdade, ela está condicionada a alguma coisa. Uma pessoa pode ser leal a outra, enquanto essa lealdade estiver dependendo dos benefícios que recebe. Porque a partir do momento que deixa-se de receber benefício, aprovação, a lealdade deixa de existir. Por quê? Porque a lealdade é condicionada. Fidelidade não, ela é alicerçada. Move um fundamento. Lealdade é instável. Fidelidade é estável. Fidelidade é fundamento, lealdade não. É por isso que a lealdade depende de alguém, depende da atitude de alguém, de alguma coisa. É por isso que o Espírito Santo ele não é leal a ninguém, ele é fiel a Deus. O Espírito Santo não é leal a mim nem leal a você, não se engana. Ele é fiel a Deus, porque a lealdade do Espírito Santo a mim, ela tanto é condicionada, que a lealdade do Espírito Santo a mim, a lealdade do Espírito Santo à igreja, vai estar diretamente ligada ao nível de fidelidade que esse alguém ou essa igreja tem ao eterno. Porque no dia que a igreja deixa de ser fiel a Deus, o Espírito Santo deixa de ser leal à igreja, porque a lealdade é condicionada. A lealdade é fundamento, a fidelidade é fundamento. Então, um homem de desonra, uma mulher de desonra, vai sempre pautar e fundamentar a sua vida na lealdade. Porque a lealdade tem condições. A fidelidade não, ela é incondicional. E essa questão incondicional da fidelidade é que traz Jesus a nascer de uma mulher e se pregar na cruz por amor ao homem desleal. Então, honra é a valorização, a fidelidade. Você é uma pessoa de honra ou de desonra? Você valoriza lealdade ou fidelidade? Porque se eu sou alguém que valorizo a lealdade, eu sou um homem de desonra, porque a lealdade é condição. E um homem, uma mulher, uma igreja, um indivíduo que fundamenta a sua vida na lealdade, ele vai deixar todos os seus escrúpulos para ter adeptos, pessoas leais, porque a fidelidade, ela sempre vai confrontar a mentira. A fidelidade é o espelho da verdade. Lealdade não. Alô, você está aí? Então honra é a valorização da fidelidade. Romanos 12, 10, Daniel 1, 8. A Bíblia diz em Daniel 1, 8 que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Fidelidade está no coração, a fidelidade está dentro, está enraizada, a lealdade não. Por quê? Porque é condicional. Já a palavra desonra também vem do grego atimia. Honra, time. Desonra, atimia, que significa desrespeitar, tratar como comum, ser superficial, não demonstrar respeito. Desonra é desvalorização. A Bíblia diz, no livro do profeta Ezequiel, que chegaria um tempo, se aproximando a vinda do nosso Senhor,
que Deus, o nosso Abba, o nosso Pai, nos daria pastores segundo o seu coração, que ensinariam o seu povo a separar o santo do profano. Está dizendo, eu vou levantar homens de honra, mulheres de honra. Porque os da nossa geração não sabem separar santo, o que é de Deus, e o que não é de Deus. Misturam tudo, gente de desonra. Então, desonrar é desvalorizar, é desrespeitar, é tratar como comum, é ser superficial, é não demonstrar respeito àquilo ou àquela pessoa. Gente de desonra é assim. Então, quais são as palavras-chave para desonra? Desrespeito, rejeição e infidelidade. Palavras-chave para desonra. Só para a gente entender esse princípio aqui. Quais são as palavras-chave? As palavras-chave para desonra, vamos lá. Desrespeito, rejeição e infidelidade. Entende como Satanás, ele sempre vai ser antagônico a Jesus Cristo? Se nós formos pegar aqui as palavras-chave para a honra, é respeito, adoção e fidelidade. Respeito, adoção e fidelidade são as palavras-chave para a honra. Já as para desonra são desrespeito, rejeição e infidelidade. Mas qual é o propósito dessa palavra? Qual é o propósito dessa série de mensagens nossas? Isso que nós vamos compartilhar aqui ao longo, desses próximos dias ou dessas próximas semanas, diante do possível. Primeiro, porque há pessoas que são colecionadoras de desonra. Gente que passa a vida, a história dela colecionando desonra. Não seja um colecionador, uma colecionadora de desonra. Na sua vida pessoal, enquanto indivíduo, individualmente falando, na sua vida familiar, na sua vida profissional, no seu ministério, no seu, no meu, no nosso relacionamento com Deus. Então, qual é o propósito do compartilhamento dessa série de mensagens? Em primeiro lugar, porque há pessoas que são colecionadoras de desonra. E detalhe, que um homem, uma mulher de desonra, ele vai desonrando e vai sendo desonrado, vai desonrando e vai sendo desonrado. Por quê, pastor? Porque ninguém colhe nada diferente do que semeia. Se você for um homem de honra, uma mulher de honra, pode levar o tempo que tiver que levar, e nesse período de tempo Deus vai moldar e preparar você para colher o fruto da honra que você está semeando. Agora eu digo também uma coisa, os frutos da honra até demoram para vir, mas o da desonra, meu irmão, eu fecho os olhos e abro, os da desonra estão na minha porta. Por quê, pastor? Porque o diabo não é paciente. O diabo não é paciente. Deus não. Ele, como oleiro, ele vai moldando o vaso como bem lhe parece. E se o barro, por teimosia, insistir quebrar, ele vai lá e faz de novo. O diabo não tem paciência. Os frutos da honra até demoram para aparecer um pouco, porque o tempo é de Deus. Mas o da desonra, eu fecho e abro os olhos, eles estão batendo na minha porta, porque o diabo não é paciente. Na verdade, o diabo já tem os frutos prontos. O homem de honra, ele gera os frutos da honra. Agora, os frutos da desonra já estão nas mãos de Satanás para entregar. Alô, você está aí? Por que tem gente colecionando desonra hoje? Por que tem muita gente que é desonrada? Pais que são desonrados pelos seus filhos. Não estou dizendo que isso é unânime, ok? Que isso é regra, porque não é regra, a gente sabe disso. Mas porque muitos pais hoje são desonrados pelos seus filhos? Porque também desonraram seus filhos, foram filhos de desonra. Desonraram a Deus como pai. Porque tem muitos casamentos hoje debaixo de um princípio de desonra? Porque o relacionamento de fidelidade com Deus não foi honrado. Então tem muitas pessoas que estão colecionando desonra. Muitas pessoas colecionando desonra por causa da desobediência. Então, o propósito
dessa série de mensagens é porque há pessoas que são colecionadoras de desonra. Segunda razão, segundo propósito, é porque a desonra, ela não só amarra, mas ela paralisa a nossa existência. Um homem de desonra, uma mulher de desonra, uma igreja que desonra, ela vive andando em ciclos, ela não rompe. Quando ela pensa que está lá em cima, Satanás, pela legalidade da desonra, coloca cá embaixo de novo. Meu Deus, ele cai, ele manda arabás. Desonra gera isso. Então a desonra amarra a existência. Por quê? Porque o que desonra também vai sendo desonrado. E quando é desonrado, aquilo vai ferindo a alma, vai ferindo a alma, vai ferindo a alma, vai ferindo a alma. A existência da pessoa fica amarrada, fica paralisada. E terceira razão dessa série de mensagens é porque a desonra tem destruído igrejas, tem destruído ministérios e tem destruído famílias. Por causa da desonra. A desonra tem destruído muitas igrejas, porque muitas igrejas têm desonrado a Deus, têm honrado mais o homem, têm valorizado mais a amizade do que a fidelidade a Deus, têm olhado mais para as coisas e para o dinheiro, para a estrutura, do que para o dono da estrutura. Porque tem permitido o pecado no meio dela, como se nada acontecesse. Porque o diabo não destrói, ele não tem poder para destruir a igreja de fora para dentro. Porque a minha Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. E que maior é o Espírito que está em nós, do que o que está no mundo, 1 João 4,4. Mas Satanás amplifica o seu poder e a sua autoridade quando a igreja começa a se destruir de dentro para fora. Quando a igreja começa a caminhar sobre um princípio de desonra. Homens de desonra, mulheres de desonra, ministros de desonra. Ministérios são jogados fora por causa da desonra. Deus chama, sim ou não? Sim. Deus arranca o chamado de alguém, sim ou não? Não. Romanos 11, 29, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Roma, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga, porque Deus não é menino. Deus não é menino, Deus não brinca. Uma vez que o Senhor chama, Ele confirma o chamado. Eu jogo fora, Deus não. Nós jogamos fora por causa da dureza do nosso coração, da nossa desobediência. Jonas vive uma experiência e faz com que aqueles homens daquele barco vivam uma experiência que foi marcante e profunda, e que nos ensina algo muito precioso. O Senhor chama Jonas, e veja uma coisa, quando o homem vira as costas para o seu chamado, o chamado vai perseguir esse homem, vai perseguir essa mulher. Se tu tem um chamado de Deus, ouça, cumpra o teu chamado, porque esse chamado vai te perseguir, vai te fazer sofrer. Porque a obra não sofre por causa do chamado, mas o chamado padece por causa da obra. Você sabia disso? Porque no dia que eu não quiser mais fazer, no dia que eu achar que eu sou bom demais para fazer o que eu estou fazendo, no dia que eu me colocar acima do eterno, Ele me arranca daqui e coloca outro, e eu vou sofrer por causa da obra, mas a obra não vai sofrer por minha causa, e nem pela tua, porque todos nós somos importantes, mas ninguém é insubstituível. Se eu não quiser fazer, ou se eu fizer relaxadamente, o dono do meu chamado me arranca daqui e coloca outro. Arranca você e coloca outro, e aí tu vai sofrer, tu vai dizer, mas é isso, mas aquilo, mas é aquilo outro.
Então Jonas, ele recebe um chamado: vá a Nínive e pregue o arrependimento para aquele povo. Ele diz: eu não vou porque eu sou bom demais para aquele povo está um nível abaixo do meu, são pecadores miseráveis, eu não quero saber desse povo, vou na outra direção, vou para Tarse. Chega no cais, compra um ingresso para um barco, para uma viagem para Tarse. Tem gente que paga para sofrer e para fazer os outros sofrer. Gente de desonra é assim. Ela não sofre só, ela coloca outras no barco de sofrimento com ela. Ele compra um ingresso para o barco, chamado era Nínive. Ele vai para outra direção. Uma igreja de desonra, um homem de desonra, uma mulher de desonra, no tocante a Deus, Deus fala: vai por aqui. Senhor, mas por aqui é deserto, por aqui é pedregal, por aqui o caminho é estreito. Não, eu vou por aqui, que aqui o caminho é largo, é verdejante. Nem todo caminho difícil é o pior caminho. Nem todo caminho difícil é o pior caminho. Então Jonas compra o ingresso naquele barco. O dono do barco vende um ingresso, uma passagem para Jonas. E eles vão, de repente, a Bíblia diz que começa um vento, uma tempestade. As ondas se levantam, o mar no meio do oceano revolto. A tripulação, a turma que estava naquele barco, começa a jogar sortes para saber qual era o problema. Cada um a seu Deus. E nada. E eles pensam: é a carga. E no meio daquela carga tinha mantimento para a viagem, tinha o que eles iriam negociar em Tarsis, porque eles viviam daquilo. Ou seja, estava ali refletida, desenhada a existência deles, da família deles. Olha como a gente coloca muita coisa em risco, quando a gente não tem entendimento. E eles começam a lançar aquilo fora, irmão. Olha a revelação que Deus me deu esses dias. Eles começaram a lançar a carga fora, porque para eles o problema era a carga. E começaram a sofrer perda, dano, no meio da viagem, naquele barco. De repente alguém acorda: Flavinho, acorda aí, Flávio. Eu sei que você trabalha de manhã, mas acorda aí, eu estou gritando, não é possível que você vai dormir. Ô Muca, senta do lado dele, se ele dormir, tu catuca ele aí. Vai tomar uma água, meu filho, em nome de Jesus. Traz uma água para esse menino aqui. De repente alguém desce, lá no porão do navio. Quando chega lá, Jonas está deitado, dormindo confortavelmente. Confortavelmente. Olham para ele e falam assim: olha que forte, pega essa chave, irmão. Quem és tu? Da onde você vem? E a que Deus tu serve? É forte, irmã. Quem é você? Da onde é que tu vem? E a que Deus tu serve? Eu aprendi uma lição, Deus bradou comigo, irmão. Às vezes a gente só procura saber quem está no nosso barco, depois começa a sofrer perda. Depois que o barco começa a balançar para um lado, para o outro, você começa a lançar fora, perder aquilo que é importante para você. Você tem que se desfazer. É aí que a gente vai ver quem é você, da onde tu está vindo e quem é o teu Deus. Porque Jonas estava no barco dormindo tranquilo. O causador do dano, o povo está com medo da morte e ele está sossegado. Jonas olha e fala assim: meu nome é Jonas, eu sou hebreu, e eis que venho eu fugindo da face do Senhor, o meu Deus. Deus falou isso comigo, irmão. Quem é você? Da onde tu está vindo? E a que Deus tu serve? Gente de desonra oculta e manipula a verdade. E não está preocupado com a perda do teu barco. Não está preocupado com isso. Vai dormir no porão, escondido confortavelmente. Só que Deus é fiel.
Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a vontade dele. Aquele Tarsis ia receber a mensagem do arrependimento. Por quê? Deus tem compromisso com a vontade dele. Eu aprendi essa lição. Então a desonra tem destruído igrejas, tem destruído ministérios, tem destruído famílias. Ensine seus filhos a serem meninos e meninas de honra. De honra. De honra nos relacionamentos. De honra nos seus negócios. Se o menino vai namorar, vai ter uma namoradinha, ensina a honrar. Se a menina vai namorar, ensina ela a honrar. Se vai para a escola, ensina a honrar os professores, não importa se está certo ou errado, honra. Honra, porque a honra gera isso. Porque quando ele for viver a vida lá fora, ele vai ser um homem de honra, irmão. Ela vai ser uma mulher de honra. Quando ela casar, ela vai honrar o marido dela. Quando ele casar, ele vai honrar a esposa. Por quê? Porque eles aprenderam a honrar a Deus. Honra é fidelidade, não tem nada a ver com lealdade. Pô. E aí eu pergunto a você: você é um colecionador de honra ou de desonra? O que você tem colecionado? Honra ou desonra? Honre. Honre, irmão. Em nome de Jesus nós vamos arrancar todas as sementes de desonra, amém? E vamos iniciar um novo tempo diante de Deus. Todas as sementes de desonra. Mas pastor, o senhor estava falando sobre Gênese da desonra. O início da desonra. Às vezes a gente imagina que o pecado se estabeleceu aqui no Éden, não. Se você pega Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 27, eu sempre confundo se 27 ou 28. Você percebe que essa desonra teve a gênese dela, o início dela no céu, quando Satanás diz: pegarei o meu trono e colocarei acima da morada do Altíssimo. Serei como Deus. Sabe o que um homem de desonra faz? Sabe o que está no coração de uma mulher de desonra? É querer estar num lugar onde Deus não colocou. Não queira estar no lugar onde Deus não te colocou ainda. Espera o tempo de Deus. Pegarei o meu trono, colocarei acima da morada do Altíssimo e serei como Deus. Então a Bíblia vai dizer que houve peleja no céu. Apocalipse 12, do verso 7 a 11. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. A gente leu isso. Todavia não prevaleceram, nem mais também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia eles não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. A desonra nos lança para longe da presença. Olha o que a desonra faz, gente. Está com calor? Eu estou com calor da bexiga. É psicológico? Liga esse aí, filho, para ver se nós está funcionando. Cadê o liga lá, o Renan. Bota para moer mesmo, para ver se está bom. Liga esse negócio aí, Lelé, pô, não sai fora. Luz é cara. Olha. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha o 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Ou seja,
Houve batalha no céu, olha o que a desonra faz. Houve batalha no céu, peleja na terra. Quando há batalha no céu, há peleja na terra. Quando tem peleja na terra, tem peleja na minha casa, irmão. Quando tem peleja na minha casa, tem peleja na igreja. E a vitória, meu irmão, é só pelo sangue do Cordeiro. Então a gênese da desonra, onde a desonra acontece no céu. Então o diabo é o pai da desonra. O diabo é o senhor da desonra. O diabo é que conduz e seduz o homem, a mulher, a igreja, a caminhar por um caminho de desonra. Então, meu irmão, vou terminar no horário, são 10h30. Seja um homem de honra, uma mulher de honra. Honre a sua palavra. Honre a sua atitude diante de Deus. Honre, nem que lhe custe a vida. Nem que lhe custe a vida. Honre. Honre o chamado que Deus colocou na tua mão, meu irmão. Ensine os teus filhos a honrar a Deus. Ensine. Honre a tua igreja. Honre. Sabe por quê, irmão? Eu prefiro sofrer por Cristo e pela igreja, porque foi aqui, foi na igreja de Jesus, que o Senhor fez de mim o que eu sou hoje. Cristo fez em mim, na minha casa, na igreja. O pouco que eu tenho hoje, eu não tinha nada, irmão. Cristo me deu através da igreja. Nunca tive que buscar uma filha minha na balada, até hoje, louvado seja Deus. Nunca tive, irmão, nunca tive que passar a noite acordado esperando as minhas filhas, porque nós ensinamos a dizer: honre a Deus. Honra a Deus, honra a Deus, honre as pessoas, honre. Não importa se vão desonrar você, honre, irmão. O fruto da honra pode até demorar um pouquinho, mas tu vai colher. O da desonra não. A gente semeia de manhã, fecha os olhos, a noite está na nossa porta batendo. Então essa é a introdução da nossa série de mensagens. A gente vai começar a pregar domingo de manhã sobre isso. Só a introdução. Honra e desonra. E aí nós vamos terminar aqui essa série de mensagens decidindo que tipo de homens e mulheres nós somos. Se de honra ou se de desonra. Se de honra. Pastor, eu pago minhas contas, eu cumpro os meus deveres. Parabéns, irmão, é o meu dever, é o teu dever. É o dever moral de todo mundo. Não significa que eu sou um homem de honra, nem que você é uma mulher de honra. Então, no final dessa série de mensagens, isso vai ter muito claro no nosso coração, se eu sou um homem de honra, de fato. Se tu é um homem ou uma mulher de honra ou não é. A honra não é parcial. Ou a honra é integral ou não é honra. Ou você honra, ou eu honro integralmente, ou eu sou um homem de desonra. É simples assim. Não existe honra aparente. Eu só honro você antes na tua frente. Eu só honro você quando eu estou na tua casa. Eu só honro você quando a gente está se relacionando. A honra é manifesta quando você não está diante de mim. Quando alguém me pergunta a seu respeito, eu falo: Anderson é uma benção, Michele é uma benção. Podem ter todos os defeitos. Amigo nosso não tem defeito, irmão. Entenda uma coisa: se é teu amigo, não tem defeito. Tinha um amigo meu que dizia isso: não vem falar do meu amigo não, que amigo meu não tem defeito. Honre seus filhos. Pode fazer, vai lá e faça. Ai filho, está aqui, mas aprenda a ser um filho de honra. Porque tem pai e mãe que hoje estão sofrendo com os filhos que honraram, mas não fizeram o principal: ensinar a honrar. Honra. Honre a sua esposa, honra seu marido, honra lá no seu trabalho, mas eu ganho pouco. Vá se preparar, vai estudar, vai se gabaritar, e Deus vai abrir uma porta melhor. Mas enquanto tu estiver lá, honra. Não chega atrasado, não falta, não fica botando bombril lá,
como é que é o nome? Atestado médico. Não, não faz nada disso. Honra, irmão. E não está bom, chega para o chefe e fala: chefe, me manda embora. Honra. Gente de honra é assim, gente. Gente de honra é assim. E aí, se Deus achar graça aos teus olhos, o chefe vai falar assim: por que você quer sair? Não, eu quero sair, chefe, por causa disso, disso e disso. Ele vai falar assim: ó, daqui uma semana você me procura. Na semana seguinte você vai voltar lá. Você queria sair, o que o salário era pouco? Se eu te der tanto de aumento, você fica? Fico. Pronto, a honra gera isso. E se não for ali, Deus vai abrir em outro lugar. Honre quem abriu portas para você, não importa onde. Honre quem te abriu porta. Honre. Honre quem te abriu porta. Gente de desonra passa pela porta e bate a porta atrás dela. Então honre quem abriu portas para você. Honre quem vai abrir portas para você. Eu aprendi isso com o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pastor Jeremias Oliveira. Ele disse: honra e valoriza quem te dá a oportunidade. Honra, porque quem era você antes de Deus colocar aquela mulher na tua vida? Quem era eu, irmão? Quem era você antes de Deus colocar aquela pessoa na tua vida? Quem era? Então honra essa pessoa, honra quem reconheceu o valor que Deus deu, colocou em você. Honra. Honra, irmão. Judas, um dia sentado na mesa, os discípulos perguntaram: Senhor, Jesus fala: um de vocês vai me trair, porque um de vocês é o diabo. E fala assim: Senhor, quem vai te trair? Aquele que mete a mão no prato comigo. Na hora, Judas comendo o mesmo pão. Então honra, irmão, honra. Honra. Um homem, uma mulher de honra, ela não baseia a vida dela na desonra do outro. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, e quando Judas chega no Monte das Oliveiras e vai em direção a Jesus com os seus algozes, Jesus abre os braços e diz assim: aqui vieste, meu amigo. Meu Deus, aqui vieste. Aqui vieste, meu amigo. Então honra, irmão. Seja um homem de honra, uma mulher de honra. A gênese da desonra se deu no céu com Satanás, e ele tem distribuído e disseminado isso até os dias de hoje. No próximo domingo, se Deus permitir, a gente vai continuar falando sobre isso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos orar. Gostaria que, por favor, você ficasse de pé. Rafa, aumenta um pouquinho, filho. Faz um favor para mim, Rafa. Eu esqueci o nome da música. Stephanie, vem cá. Como é que é o nome daquela música da Lume Vídeo? Jovem, coloca aquela música Liberta-me de mim, e nós vamos orar aqui agora. Amém? Apaga aqui para mim, por favor. O Rafael vai preparar essa canção. O diabo é nosso adversário? Sim, sim. É o nosso inimigo? Sim. Deus não tem inimigos. Ninguém pode contra o nosso Senhor Todo-Poderoso. Mas eu penso que, diante de toda a inimizade que foi posta entre nós e a serpente, o meu maior adversário sou eu. Por quê? Porque sou eu quem decido. O diabo não tem poder de decidir por mim. Ele pode tentar me influenciar, ele pode manipular a informação, ele pode manipular o contexto, ele pode manipular o meio, mas quem decide sou eu. É por isso que ninguém vai ser inocente diante de Deus, porque essa pessoa pode decidir. Então, querido, Rafael, quando estiver pronto aí, você avisa, Rafa. O Rafael vai colocar essa canção, e enquanto ela estiver tocando lá, e nós precisamos reconhecer, sabe o que precipitou Satanás aqui? E sabe por que essa desonra teve uma gênese no céu? Por causa do orgulho. De todos os pecados, o orgulho é um dos piores, se não for o pior dele. O orgulho é uma praga, irmão, porque o orgulho arrasta mais uma multidão de pecados. Orgulho.
O que precipitou Satanás aqui, lume eupídio, tá? O que precipitou Satanás aqui foi o orgulho. Às vezes a gente é orgulhoso, a gente não reconhece, a gente não se posiciona, a gente fica sendo reticente. Não, amanhã eu faço, amanhã eu vou, depois eu vejo. Não, o diabo fala, não é bem assim não, isso é exagero. Não é não, irmão. Não é não. Deu certo aí, meu filho? Deu, não deu? Deu? Então pode soltar aí. Enquanto essa canção estiver tocando, se você quer e precisa que o Espírito Santo de Deus, de verdade, habite em mim e você, e nos dê um espírito excelente de honra. Senhor, me ensina a honrar nas mínimas coisas, para que o Senhor possa me colocar nas coisas maiores. Não que eu esteja negociando contigo, Senhor, porque isso vai acontecer, a semeadura e colheita. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Pode aumentar, Rafa, por favor. Aleluia. Honre sua mulher, seu marido, seus filhos, seus pais. Honre seu patrão, honre seus irmãos. Honre seu ministério, honre o seu pastor. Honre as suas ovelhas. Honre a Deus. Honre. E isso vem por reconhecimento. Aleluia. Pode aumentar mais, filho? Aumenta aí para nós. Oh, glória a Deus. É o nosso momento com o Senhor aqui. Aleluia. Às vezes a gente não entende mesmo, irmão. E é só Jesus para nos ensinar. Vai tratando com Ele, fala com Ele em nome de Jesus. Pede sabedoria. Às vezes a gente age assim por falta de discernimento, de sabedoria, irmão. Às vezes a gente é maldoso mesmo. Às vezes a gente faz sabendo o que está fazendo. Faz porque quer fazer. Mas pede graça a Deus hoje. Pede graça ao Senhor. Jesus, me dá graça. Oh, meu ser. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, nos ensina a viver sobre o fundamento da honra, Jesus. Senhor, viver a verdade, Senhor. Se nós vivemos a verdade, estamos vivendo Cristo. Aleluia. Aleluia! Oh, Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Tu tens liberdade no nosso meio, Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Pede isso para Ele. Senhor, nos liberta de nós mesmos, Jesus. Senhor, nos ensina como igreja a Te honrar, Senhor. Honrar uns aos outros, Senhor. Honrar o Teu chamado. Em nome de Jesus, não queremos ser homens e mulheres de desonra, Senhor.
adolescentes, jovens de desonra, em nome de Jesus Cristo, rejeitamos toda raiz de desonra, Senhor. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Sim, Espírito Santo, vem reinar sobre a nossa carne, Senhor, sobre a nossa carne mortal, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Levanta uma geração de honra, Senhor. Senhor, entre essa geração de desonra que está nessa terra. Oh, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, aleluia. Senhor, nós estamos em tua presença, Senhor, e debaixo dessa palavra rema, Senhor, dessa palavra revelada ao nosso coração, Senhor, essas chaves foram entregues a nós, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor é Deus de misericórdia, Senhor. Senhor, e nós somos filhos de honra, nós somos filhos de honra gerados em Cristo Jesus, para honrar o teu nome, Senhor, honrar o que o Senhor nos tem confiado, Senhor, honrar uns aos outros, Senhor. A tua palavra diz: não defraudeis uns aos outros, mas honrem uns aos outros, carreguem os fardos uns dos outros. Senhor, nos ensina a sermos filhos de honra, sermos pais de honra, maridos, esposas, ministros, servos, ovelhas, pastores de honra, Senhor, profissionais de honra. Quando as pessoas olharem para nós, reconheçam: lá vai um homem honrado, lá vai uma mulher honrada, um menino honrado, uma moça honrada, Senhor, e nisso possam reconhecer que Tu és o nosso Pai, o nosso Abba, que nós somos os Teus filhos, porque honra, Senhor, é a impressão do Senhor em nossa alma. A honra, Senhor, é essa marca que está na alma de todos aqueles que pertencem ao Senhor e que reflete no nosso dia a dia. Senhor, nós iremos sair daqui, mas nós queremos sair, Senhor, sair cobertos pelo Teu sangue, não queremos sair da Tua presença. Nos ensina a honrar, perdoa os nossos pecados de desonra. Se em alguma coisa temos desonrado alguém, Senhor, como disse Zaqueu: se em alguma coisa defraudei alguém, desonrei alguém, eu vou restituir. Senhor, que haja restituição, Senhor, que haja reconciliação em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Retira toda má impressão, todo mau pensamento, toda raiz de iniquidade, Senhor, seja arrancada, Senhor, dos nossos corações nesta manhã, porque, Senhor, há um rio passando nesse lugar, um rio que purifica, que santifica, um rio que cura, e que nós possamos ser multiplicadores de honra.
Senhor, na vida dos outros, na vida da igreja, e não semeadores de desonra, Senhor, não semeadores de desonra. Perdoa o nosso pecado de desonra, Pai. Senhor, nos lava no sangue de Jesus Cristo nessa manhã. Nos leva em paz e que essa palavra continue, Senhor, ecoando aqui, reverberando, falando alto no nosso coração. É o que nós te pedimos orando, no nome todo poderoso de Jesus Cristo, o seu Filho que está vivo, que reina e que reinará por toda a eternidade. E os que creem dizem amém e amém. Aleluia! Aplauda o Senhor. Deus santo, aplauda mais forte, meu irmão. Aleluia. Querido, dê um abraço aí no seu irmão, dê um abraço na sua irmã, se despeça dele, dela, abençoe o dia dele, o dia dela. Logo mais à noite, se o Senhor permitir, estaremos aqui, as nossas crianças, o Ministério Infantil estará à frente aí da celebração dessa noite. Vão em paz, em nome de Jesus, Deus abençoe.